Primeiramente, da esquerda para a direita, está o nosso Sérgio Amaral, competente jornalista também, que sempre tem como objetivo esclarecer dúvidas, como essas dúvidas que temos a partir de hoje. Daqui a pouco eu converso com o nosso Douglas Santucci, que pode ficar na tela. Ô Sérgio, muito boa tarde, tudo bem com você, Serginho? Uma decisão que pega a todos com muita surpresa, não? Boa tarde a você, Joel, ao nosso amigo Douglas, a todos que nos acompanham. Olha, bota surpresa nisso, viu, Joel? Ninguém esperava, no último minuto, aí aos 45 do segundo tempo, poucos minutos antes do encerramento do semestre judiciário, o ministro Marco Aurélio tomou essa decisão. Concedeu uma liminar pedida pelo Partido Comunista do Brasil, determinando o quê? Ele determina que, a partir de agora, e até que o Supremo Tribunal Federal julgue no plenário essa questão da prisão após a condenação em segunda instância, ele determinou que todos os presos em segunda instância, condenados em segunda instância, sejam liberados, bastando para isso o quê? Bastando que os seus respectivos advogados de defesa procurem o juízo onde os clientes foram condenados e aí esse juízo tem que liberar, tem que dar autorização a partir dessa decisão do ministro Marco Aurélio. E aí, por consequência, o que acontece, Joel? Quem for condenado a partir de agora em segunda instância também não pode ser preso. Pela liminar do ministro Marco Aurélio, prisão só depois da condenação transitada em julgado. Só que eu apurei o seguinte, a Procuradoria-Geral da República já informou, né, Joel, que está estudando recorrer dessa decisão. E aí, conversando com várias pessoas de outros tribunais, do próprio Supremo Tribunal Federal, advogados, gente que conhece bem o funcionamento, principalmente dos tribunais superiores aqui em Brasília, a avaliação é o seguinte, é de que a tendência é que, diante desse recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que estará respondendo pelo Supremo, ou já está respondendo pelo Supremo durante o plantão judiciário, porque desde as 3 da tarde o Supremo já está de recesso. Então, quem está respondendo pelo Supremo agora é o presidente Dias Toffoli. O ministro Marco Aurélio sempre diz que todos os ministros, ele usa uma expressão interessante que é o seguinte, nós ombreamos, ou seja, ele diz que todos têm o mesmo poder individualmente e que mais poder que um ministro, só o plenário. Então, ele sempre diz que... Pois não, Joel? É claro que eu quero que você continue com essa explicação, que eu nunca vi tanta clareza como você tem nas palavras, né? E eu queria fazer só uma observação. Quando a gente tem um problema no dia a dia, envolvendo, por exemplo, criminalidade, o que você faz? Você chama a polícia, de escalar 190. Um advogado que não concorda com determinadas decisões envolvendo o judiciário, ele tem a quem recorrer lá na frente, o STF, por exemplo, nossa Suprema Corte. Agora, quando a decisão parte da Suprema Corte, a quem recorrer? Né? Será que o Dias Toffoli? Acho que é isso que você vai explicar na sequência. Eu prefiro até, depois do intervalo comercial, se assim você permitir. Será que o Dias Toffoli, como ministro do STF, tem capacidade de derrubar a decisão do Marco Aurélio de Mello? Uma decisão monocrática. O Dias Toffoli, como presidente, também, através de uma decisão monocrática, teria o poder de derrubar a decisão do outro ministro? É isso que eu quero saber daqui a pouco. Agora, já conversando com o nosso Douglas Santucci, que está ao vivo, direto de Curitiba, no Paraná, na sede do Ministério Público Federal. Douglas Santucci, situação do Lula, é claro, ela pode evoluir nas próximas horas, ele pode ser solto se nada mudar nestas próximas horas, mas além do Lula, outros muitos presos da maior operação envolvendo corrupção no Brasil, na Lava Jato, podem ser beneficiados também, não, Douglas? Muito boa tarde a você, companheiro.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Neste momento, o cenário é bastante claro. O que acontece? Como o Sérgio comentou, o Dias Toffoli pode tomar uma decisão? Pode. Enquanto ele não toma, o que acontece? O ex-presidente Lula pode ser solto a qualquer momento. Os advogados de defesa de Lula já estão na sede da Polícia Federal, onde temos também uma equipe posicionada para trazer as últimas informações ao vivo aqui no Brasil Urgente. Nossa produção está na Justiça Federal no Paraná neste momento para pegar também as últimas decisões da juíza de execução penal responsável por isso. Agora então, Joel, a situação de momento. O ex-presidente Lula pode ser solto a qualquer momento. A defesa dele já entrou com o pedido e assim que a juíza tomar ciência, ela deve respeitar, já que foi uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o Sérgio está lá em Brasília, porque tudo pode mudar com uma decisão de Dias Toffoli. Com certeza, já houve a reação, ou melhor, a movimentação da equipe de defesa do ex-presidente Lula e certamente de muitos outros detentos. Pelo menos 150 mil pessoas estão presas por condenação em segunda instância.